O Deus do deserto é um Deus de perto. O Deus das nações é o Deus do quarto, que me chama pra perto a fim de salvar. Oi, Espírito Santo, eu te amo, seja bem-vindo aqui em minha casa, fica à vontade, pois na verdade a casa é sua, sempre sua. O Deus do deserto é um Deus de perto. O Deus das nações é o Deus do quarto, que me chama pra perto a fim de salvar. Preciso te ouvir dizer que a prova acabou, que o plano deu certo, que nenhuma promessa falhou. Eu vim te dizer que o plano deu certo, que a prova acabou, que a promessa nunca falhou, não falhará jamais. Jamais, jamais. Porque o Deus do deserto é um Deus de perto. O Deus das nações é o Deus do quarto, que me chama pra perto a fim de salvar. Glória a Deus. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Obrigado, neném. Sobre o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse. O capítulo 21 do livro do Apocalipse vai falar pra gente acerca do novo céu e da nova terra. E eu quero falar pra você que nas escrituras existem outros textos que fazem menção a esse novo céu e essa nova terra. Em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 13, Pedro vai falar sobre isso. Olha, nós aguardamos essa promessa de um novo céu e de uma nova terra. E a palavra também ali no livro do profeta messiânico, do profeta Isaías, no capítulo 65, a partir do versículo 17, vai fazer menção
o profeta Isaías, ele recebendo essa visão, né, esse vislumbre da parte de Deus, de que Deus estava ali declarando, olha, eu vou fazer novos céus e nova terra. Esse texto de Isaías, ele faz menção a uma restauração que Deus está agora prometendo ao povo de Israel ainda em terra, mas também faz um apontamento para aquilo que o Senhor virá fazer quando todas as coisas, elas vierem a ser completas no coração de Deus e também terrenamente falando, né? Quando tudo aquilo que o Senhor deliberou por meio dos seus profetas e por meio aqui também do apóstolo João, por meio dessas visões que ele descreve no livro do Apocalipse, então vai se completar com esse novo céu e essa nova terra. E a palavra vai nos dizer que é um lugar onde não haverá absolutamente nada de mal, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidades, e tudo será perfeito, e nós viveremos eternamente com o nosso Pai, nesse lugar, né, que Jesus ele disse ali no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele iria preparar lugar para nós e que ele viria nos buscar, aleluias, né? Então, basicamente, o capítulo 21 do Apocalipse são essas boas novas, né? Eu costumo dizer que de Gênesis a Apocalipse, Deus ele fala exatamente a mesma coisa conosco. Né? A narrativa ali de Gênesis é o Senhor falando conosco sobre a criação de todas as coisas, sobre toda uma estrutura que Ele prepara com muito amor e responsabilidade para que eu e você pudéssemos agora desfrutar, mas para que eu e você também, representados ali por Adão e por Eva, pudéssemos também entender que precisávamos cultivar aquele jardim, precisávamos guardar e cuidar daquele jardim e não tão somente daquele local, terreno e físico, mas sobretudo guardarmos esse relacionamento com o nosso Pai Celestial. Essa é a nossa incumbência e é a nossa incumbência até hoje. Mas por conta do pecado, da desobediência, o segundo Adão já estava preparado antes da fundação do mundo. Nós bem sabemos disso, que Jesus já estava pronto como um cordeiro, né, que seria dado, entregue à morte de cruz, para restabelecer essa conexão da humanidade com o Pai Celestial. Então nós vamos ver que ao longo das Escrituras, todo o desejo do coração do nosso Pai Eterno é estabelecer esse relacionamento e essa conexão com a humanidade. Então, nós prevaricamos, o Senhor Ele vem, Ele estabelece toda uma situação e Ele nos traz de volta para Ele. Deus Ele é bom demais para nos deixar ir. Ele é bom demais para nos perder. Então Ele vai fazer de tudo para despertar o nosso espírito, para que nós possamos olhar para Ele e entender que nós necessitamos dele, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos estabelecer essa conexão, esse relacionamento e essa intimidade com Ele de uma forma muito genuína e muito íntegra, para que nós possamos experimentar disso que João está descrevendo para nós, que ele vê no capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o capítulo 22, ele vai falar acerca de alguns pontos e, sobretudo, algo que chama muito a minha atenção é sobre aquilo que Deus fala de alguns que não vão herdar o reino dos céus, né? E ficaram de fora os cães, as prostitutas, os feiticeiros, os mentirosos. E é interessante porque é algo também que Deus vem falando desde Gênesis até Apocalipse. Então nós vamos entender que o nosso Deus ele é coerente. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês possam entender que até mesmo as revelações transcendentais, elas precisam ter um teor bíblico. O Senhor, ele fala com o homem, sim, ele traz revelações ao homem, sim, mas tudo que o Senhor fala conosco tem que ter uma base escriturística, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. O Senhor, ele dá experiência pra gente quando nós nos colocamos nesse lugar de nos relacionar com Ele, com certeza. Mas é muito importante que essas experiências que nós temos com o Senhor, e mesmo as pessoais, quando nós analisarmos as Escrituras, nós vamos nos encontrar dentro das Escrituras por meio dessas experiências, ainda que elas sejam experiências pessoais. O Senhor, ele não fará absolutamente nada que vai colocar em xeque ou contradizer aquilo que Ele deixou para nós como um manual, que é as Escrituras. Eu costumo dizer que a diferença é que existe algo além daquilo que foi escrito,
O que eu quero dizer quando eu falo isso? Que nós precisamos mergulhar em Deus para conhecer ainda mais facetas de Deus, porque a palavra vai nos dizer que haja livro sobre a terra. Se fosse escrever, né, em papel tudo o que aconteceu quando Jesus esteve em terra. Então nós entendemos que aconteceu muitas outras coisas. E o desejo do coração de Deus é que quando nós estamos lendo a Bíblia, é como se ele estivesse passando assim, um mel na nossa boca, sabe? E daí ele está nos instigando, ele está despertando em nós fome e sede por ele, fome e sede por saber mais a despeito de quem ele é, a despeito de quem nós somos nele. Então esse é o convite da eternidade, porque pensa só, para que nós vamos querer ir para o céu, para que nós vamos querer esse novo céu e essa nova terra, se nós não queremos nos relacionar com ele enquanto nós estamos peregrinando aqui, não faz sentido. Então eu costumo dizer que as escrituras é esse banquete delicioso que o Senhor coloca diante de nós todos os dias. Ele fala, olha, come. Come, pra quê? Para que você veja o quão bom é, para que amanhã você tenha essa fome de novo. Para que amanhã você tenha essa fome de novo, para que amanhã você tenha essa fome de novo, e para que você entenda que sem esse alimento você tá morto, cara. Não tem como viver sem se relacionar com o Senhor. Sem o Senhor nós somos mortos-vivos, né? Nós vamos ter a aparência de que vive, mas vamos estar totalmente mortos. E, sinceramente, a única coisa que vai paralisar o pecado nas nossas vidas é esse relacionamento com o céu. Porque aonde não tem lei, não tem pecado. Se você não conhece as escrituras e você não entende a perspectiva do céu ao seu respeito, para você tudo pode, tudo é válido, tá tudo bem, desde que eu esteja feliz, desde que aquilo traga prazer. Só que nem tudo que traz felicidade, alegria e prazer realmente está trazendo essas coisas para você e realmente está trazendo algo bom para você. Então nós precisamos sim estar em paz, nós precisamos estar alegres, nós precisamos estar contentes, nós precisamos festejar. Claro, gente, Deus não criou a gente para ficar moribundo, cabisbaixo, não. Mas nós temos um padrão que nós precisamos seguir. E o nosso padrão, o nosso exemplo é Jesus. E como que nós vamos seguir o exemplo dele se nós não o conhecemos, né? E eu costumo dizer assim que a melhor vida que tem é essa vida em Cristo Jesus. Porque você aprende a se amar, você aprende a se valorizar, você aprende a se cuidar, você aprende o valor que você tem. E daí, sabe do que? Você não aceita as migalhas que caem na mesa das pessoas, não. Porque você sabe que o Papai do Céu preparou um banquete só para você. E também você vai aprender que você não deve dar migalhas para as pessoas, porque assim como o Pai Celestial preparou um banquete para você se alimentar, você precisa partilhar desse banquete com as outras pessoas. Então, basicamente é isso. Eu costumo dizer assim que o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, ele vem como um refrigério para as nossas almas, né? Ele vem como um acalento para os nossos corações e como uma lembrança daquilo que os evangelhos vieram falando conosco, daquilo que os profetas vieram profetizando ao longo das escrituras, de que Jesus ele vai voltar. Jesus ele foi preparado, ele veio, ele se entregou, ele ressuscitou. Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele virá. Ele virá num piscar de olhar em nome de Jesus e ele virá nos levar de volta para ele. Nós seremos arrancados dessa terra com violência, com intrepidez, com ousadia. E que nós possamos estar, então, atentos. Que nós não venhamos a ficar dispersos. Que em nome de Jesus o Senhor, ao voltar, ele nos encontre. Guardando a fé, sabe? Ele nos encontre de fato sendo servos bons e fiéis, sendo seus filhinhos e as suas filhinhas queridas, que guardaram o seu bom testemunho, que guardaram a sua boa palavra e que lutaram para ter uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida correta. E eu costumo falar assim, em hipótese alguma eu cogito isso, obviamente, mas com o afinco de trazer uma reflexão aos nossos corações. Ainda que Deus não existisse, ainda que Cristo não fosse real e não tivesse cumprido o plano salvífico de Deus para a humanidade, ainda que a Bíblia fosse uma balela, vale a pena ter uma vida íntegra, vale a pena viver com hombridade, com caráter, vale a pena ser, sabe, uma pessoa que tenta viver uma vida em retidão e justiça. Vale a pena, isso faz só bem pra gente e bem para as pessoas que nós amamos, faz bem para as pessoas que estão nos cercando, para as pessoas que estão à nossa volta. Então,
Eu fiquei muito feliz de ter feito esse estudo com vocês. Espero e peço ao Espírito Santo que tenha tido grande valia na sua vida, porque teve na minha. Todas as vezes que eu faço esse estudo de Apocalipse, Deus, ele traz algo novo, ele traz algo que eu não tinha me atentado antes. E uma palavra que Deus ele trouxe muito forte ao meu coração ontem, e eu quero compartilhar com você. E hoje pela manhã também, na minha oração de devocional, ele falou muito forte também. É sobre do texto, né, do Evangelho, quando Deus ele faz ali a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E daí muitas vezes a gente fica tão preocupado em apresentar resultados, em querer fazer com que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, e a gente fica tão atarefado e tão desesperado e tão fadigado em tentar fazer se cumprir aquilo que ele prometeu, que a gente esquece de uma coisa. Nessa jornada e nessa peregrinação, tudo que Deus mais quer é se relacionar conosco. Ele não quer que a gente cumpra a promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. A única coisa que nós precisamos apresentar a Ele são os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. E sabe do que é legal? Porque quando nós olhamos, 5 pães e 2 peixinhos totalizam o número 7, né? E daí esse número 7 faz um apontamento para aquilo que é a perfeição de Deus. Então, quando eu pego o meu recurso, aquilo que eu tenho em mãos, que tipo pode ser para mim nada, que isso daqui nunca vai ser o que vai cumprir a promessa de Deus na minha vida, e realmente nunca vai ser, porque senão a glória vai ser nossa e a glória tem que ser dada a Ele. Nós precisamos alçar aos céus aquilo que nós temos e entregar, né? E daí tudo que a gente entrega para Jesus, ele tem ali aquela conexão com o Abba, aquela conexão com o Senhor, Deus. E ali, tudo que a gente entrega nas mãos de Jesus ele vai potencializar. E quando aquilo voltar para as nossas mãos, uau, vai gerar um milagre da multiplicação. Então nós precisamos entender isso, sabe? Nós precisamos descansar. Não tem como você andar aflito e andar em fé ao mesmo tempo. Ou você anda em fé ou você anda aflito. Ou você anda na calmaria que a fé nos proporciona, ou você anda na calamidade do desespero, da angústia, da falta de paz, né? Então, que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Super beijo, 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 um forte abraço. Eu amo a vida de vocês e que vocês permaneçam aí com fome e sede por mais de Deus, por conhecê-lo, por entender mais as escrituras em nome de Jesus. Amém, Beijo.